Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. E hoje aí a gente vai trabalhar o material digital 9 e 10, lógica de programação, e o material digital 11 e 12, que é desvendando o código do 6º e 7º ano. Bom, vou fazer primeiro minhas apresentações. Meu nome é Ana Laura, sou formadora EFAP. A partir de hoje também vou estar aí apresentando o planejamento de aula de robótica junto com a equipe aí da Coped para vocês, ok? Bom, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, uso óculos. Hoje estou com meu cabelo preso, utilizando aí uma camiseta preta, uma calça preta. Tenho meu braço direito fechado em tatuagem e algumas pulseiras, meu braço esquerdo com um relógio. Bom, vamos falar então um pouco sobre o cronograma dos planejamentos de aula que vão vir a seguir. Hoje a gente está aí na semana 5 com a aula do 6º e 7º ano, né? Semana 6 a gente vai ver uma aula aí do 8º ano, que é a aula 11 e 12, e na semana 7 a gente vai voltar para a aula do 6º e 7º com o material digital 13 e 14. E quais são os objetivos desse planejamento de aula hoje? É explorar com vocês o material digital do 6º e 7º ano e proporcionar aí algumas estratégias didáticas para a aplicação desse material em sala de aula. Então, trazer algumas dicas de metodologias, de técnicas, de gestão de tempo, de gestão de sala de aula, para que vocês possam aí aplicar esse material digital com os seus estudantes dentro da sala, ok? E vamos falar um pouquinho de cada uma das aulas que a gente vai trabalhar hoje. A gente tem aí a aula 9 e 10, que é a lógica de programação, que a gente vai revisar os pilares do pensamento computacional, e vamos falar um pouquinho sobre fluxograma. E a aula 11 e 12, que a gente vai trabalhar o desvendando o código, onde a gente vai trabalhar aí, representar algumas atividades do cotidiano com base em ações lógicas. Então a gente vai falar um pouquinho de números binários, a lógica booleana, então a gente vai trabalhar alguns desses aspectos nesse material digital. Bom, professores, e você? Já está com o material em mãos? Professores, lembrando que vamos falar um pouquinho do material digital 9 e 10, lógica de programação. E o material já começa pedindo para que vocês relembrem alguns conceitos das aulas anteriores. Então a gente está falando de lógica de programação, ele vai relembrar aí alguns conceitos do pensamento computacional. Então eu peço para que vocês, eu dou como sugestão de dica, que vocês construam aí um mural digital ou desplugado, onde os estudantes possam trazer aí esses conhecimentos já adquiridos. E para esse mural eu trago como sugestão, caso você queira fazer ele digital, que você use o Padlet. E esses estudantes vão colocar aí, vão trazer aí os conceitos que eles lembram das aulas anteriores. E também uma discussão dirigida, tá? O material ele traz aí para começar, será que a programação será útil apenas para programadores? Então, para que é útil a programação? Só para quem quer programar? Ou ela pode ser útil para o dia a dia? Então, que esses estudantes também façam essa discussão em sala. Eu trago como sugestão aí a discussão dirigida, uns 10 minutos mais ou menos, mas isso vai variar, o tempo vai variar, dependendo da estratégia que você vai usar com seus estudantes em sala de aula, ok, professor? Mas, como sugestão, eu trago aí 10 minutos para que vocês façam essa discussão, se realmente programação é importante só para programadores, ou ela é importante em outras áreas da nossa vida. Bom, no slide 6 e 8, a gente vai falar um pouquinho aí dessa sequência, desse algoritmo. Como que a gente cria esse algoritmo, né? Então, o material digital aí traz como reflexão, eu trago para vocês guiada, porque um robô precisa seguir uma sequência lógica para funcionar. Por que existe um algoritmo? Porque ele tem que seguir uma sequência lógica, né? Então, o material digital traz também para vocês a questão da receita do bolo e da receita da batatinha frita, para que esses estudantes compreendam essa questão da sequência lógica. Para a gente fritar uma batata frita, a gente tem que ter uma sequência lógica. Para a gente fazer um bolo, a gente também precisa de uma sequência. Então, não dá para mim levar esse bolo no forno sem colocar o ovo nele primeiro. Então, o estudante ele precisa entender que a sequência lógica, o algoritmo criado, também é essencial para que esse robô aí reproduza essas ações que vai ser sugerido na programação dele, ok? E como sugestão, eu trago mão na massa, né? Então, pensar em ações que possam ser executadas com os estudantes em sala. Exemplo, montar um sanduíche ou lavar as mãos. Então, que os nossos estudantes possam realmente fazer essa sequência, essa criação desse algoritmo em sala de aula. No material, no slide 9, a gente vai começar a trabalhar a questão do fluxograma com eles, né? Então, o que é importante nossos estudantes compreenderem dentro desse fluxograma? Então, é importante, professor, que você traga exemplos diversos de fluxograma por meio de imagens e vídeos e construa com eles um fluxograma simples, onde cada passo deve ser discutido em conjunto com os demais, certo? A ideia é que nossos estudantes compreendam o que são fluxogramas e que o fluxograma é uma forma de você planejar as ações, certo? E você vai criando o algoritmo a partir do momento que você vai planejando essas ações. Eu trago um vídeo também aqui como sugestão, né, sobre o que é fluxograma e seus processos e símbolos gráficos. E ao final é importante aí que os nossos estudantes escrevam em poucas palavras o que eles entenderam sobre o fluxograma. Eu trago como sugestão a técnica Todos Escrevem.
No slide 11 e 12, a gente vai realmente se aprofundar e se jogar aí dentro dos fluxogramas. A gente vai trabalhar as formas geométricas, né? Então, cada forma geométrica dentro do fluxograma representa uma ação, representa um dado, uma ação que deve ser executada. Então, é muito importante que esses estudantes compreendam para que serve cada forma geométrica representada aqui. Então, eu trago como sugestão que você adapte o conteúdo para que os alunos entendam os símbolos e a lógica de forma acessível. O estudante necessita compreender que cada peça determina ou representa uma ação. É importante trabalhar aí com materiais manipuláveis. Então, fazer essas formas geométricas, né, na folha de sulfite, no papelão, no EVA, que os estudantes possam realmente construir algo palpável e que eles consigam compreender que cada forma geométrica representa uma ação dentro aí desse fluxograma, ok? No slide 13 a 14, a gente vai trazer os exemplos realmente de fluxograma. Então, o material traz aí, né, o fluxograma e vai começar a trabalhar aí com eles a tomada de decisão. Então, ele traz até aí um problema para que os estudantes possam aí verificar e executar, certo? E ele também vai trazer aí as estruturas condicionais, né? Se sim, vai para um canto, se não, vai para o outro. Então, a gente vai começar a trabalhar essas estruturas condicionais. O sim e o não, o verdadeiro e o falso com esses estudantes. E eu trago aí, de sugestão, para que vocês trabalhem fluxograma simples. Então, aqui eu trago um: Pedro vai para a escola? Está chovendo? Sim. Não. É uma condição. Está chovendo? Se sim, ele vai levar o guarda-chuva. Se não, ele não vai levar o guarda-chuva. Então, eu começo a trabalhar a questão da tomada de decisão e estabelecer aí estruturas condicionais. As condicionais, se sim, se for verdadeiro, eu vou para um caminho. Se for falso, eu vou para outro caminho, ok? Então, é importante aí que nossos estudantes construam esses fluxogramas, as peças, e vão montando ali, vão trabalhando. E, principalmente, que eles trabalhem isso com ações do dia a dia. Então, construir fluxogramas simples, que nem esse do Pedro vai para a escola, é uma forma de eles entenderem o que são condicionais e como essas condicionais trabalham aí dentro do fluxograma. No slide 15 a 16, o material vai trazer na prática, né, o exemplo do braço robótico, ok? E também a gente vai ver aí a questão do exemplo do forno, também, de assar pão. Então, é importante aí que nossos estudantes eles vão começar a analisar esses fluxogramas que estão no material. Então, ele vai também precisar entender o que é um braço robótico, como funciona o forno, certo? Que assa meu pão. Então, primeiro a gente vai conversar com ele sobre o funcionamento desses dois objetos e depois eu trago como sugestão o desenvolvendo coletivamente. O primeiro grupo vai analisar e explicar o fluxo do braço robótico e o segundo grupo vai analisar e explicar o fluxo do sensor de temperatura do forno. Tá? E depois eles vão apresentar e debater sobre as curiosidades e dúvidas, certo? Professor, essa divisão dos grupos, aí vai da turma que você tem. Você pode dividir em grupos pequenos ou em grupos um pouco maiores. O importante é que cada grupo seja aí composto, seja dividido de forma lógica, para que os estudantes realmente possam debater, possam compreender e entender a diferença do braço robótico e a diferença aí do fluxograma do forno, ok? Vamos para os próximos slides. O slide 17. Professores, aqui a gente vai falar ainda do braço robótico, mas a gente coloca um conceito novo que é o servomotor, tá? Então, construa um algoritmo com os seguintes dados: o braço robótico com ou sem problema. A gente falou do braço robótico anteriormente. Nós temos que explicar o funcionamento do braço robótico, certo? Então, para onde ele mexe, quais os ângulos que ele se movimenta, como ele se movimenta, certo? Para que nossos estudantes também possam compreender esse movimento e entender que esse movimento é feito por quem? Pelo servomotor. Certo? Então, eles precisam também entender aí o que é um servomotor. E, para isso, eu trago como sugestão aqui um vídeo, né, de como usar um servomotor para que vocês possam aí também ou trabalhar com o estudante, ou você, professor, observar esse vídeo e trazer esse conceito para o estudante. Eu sugiro para vocês o trabalho em duplas ou pequenos grupos. Cada grupo desenha um fluxograma de decisão para diagnosticar o problema do braço robótico. E depois eles trocam entre si para testar se os fluxogramas são claros e compreensíveis. Aqui embaixo, eu trago para vocês também o vídeo de funcionamento de um braço robótico. Porque nosso estudante precisa entender, senão ele não vai entender por que um servomotor não está funcionando, certo? Ele não vai conseguir achar o problema do servomotor. Então é importante que ele compreenda aí o movimento desse braço robótico. Então fica a dica, né? Vídeos curtos sobre o servomotor e a lógica condicional pode ajudar a contextualizar o tema. Para essa parte, que é uma análise maior, eu peço que vocês dediquem um tempo maior para essa verificação desses alunos, para que eles possam realmente analisar esse problema que o material digital traz, ok? Então eu sugiro para vocês aí uns 20 minutos para que vocês possam estar aí trabalhando essa questão do braço robótico, né, desse problema que o material digital traz e aborda para que nossos estudantes consigam compreender o que é um fluxograma. Professores, vocês agora ficam com algumas perguntas interativas.
professores, agora vamos abordar aí o material digital 11 e 12 do 6º e 7º ano, desvendando o código. E esse material traz como ponto de partida aí como interagimos com o nosso computador, uma roda de conversa ele sugere. E eu trago para vocês como sugestão algumas questões, algumas perguntas, né, para que você trabalhe com os estudantes. Então faça perguntas para despertar a curiosidade dos alunos e relacionar essas perguntas com o dia a dia. Então, para que vocês trabalhem aí uma roda de conversa ativa. Também é interessante que vocês tragam também os componentes desse computador. O teclado, o mouse, a câmera, que eles também possam ver esses elementos, né? Para que eles possam tocar e mexer, certo? No slide 5 e 6, eles precisam aí compreender que o computador é formado por um sistema, formado por várias partes que trabalham junto. Então, para eles entenderem melhor como que a gente interage. Então, eu peço para vocês talvez criem aí uma analogia com o corpo humano. Então, o CPU é igual ao cérebro, o dispositivo de saída seriam as mãos e a boca, os dispositivos de entrada, os olhos e os ouvidos, e a memória do computador, a CPU do computador onde processa, seriam as nossas memórias, nossas lembranças. Então, também criar essa analogia com o corpo humano faz com que nossos estudantes também compreendam as partes aí do computador e como funciona. Eu trago como sugestão 10 minutos aí de aplicação. No slide 7 e 9, a gente vai falar dos dispositivos de entrada e de saída, certo? E o material digital traz esses dispositivos. Eu trago como sugestão aí esse vídeo que explica aí o que é dispositivo de entrada, o que é dispositivo de saída e vai mostrando cada um desses dispositivos. E eu trago para vocês também um organograma aí que eu realizei, falando um pouquinho de como a gente interage, né, com o computador. Então, a pessoa ela vai mandar um comando ao dispositivo de entrada, o dispositivo de entrada vai enviar para o computador, esse computador vai processar lá na sua CPU, na sua memória, vai processar esses dados, vai devolver esse dado aí para o dispositivo de saída, que por sua vez vai devolver para a pessoa aí que está interagindo com esse computador. Também é interessante você criar essa analogia com esses estudantes, que eles possam ver esse organograma aí e que eles possam entender como funciona essa interação. No slide 8, a gente vai falar um pouquinho aí, começar a falar de números binários, né, que é como esse computador aí, ele aborda, né, a diferença entre dados e informações. E vamos introduzir aí o sistema binário. Então, como que o computador ele processa os dados brutos e transforma em informações compreensíveis para o usuário? E a gente precisa entender a diferença de dado e a diferença de informação. E eu trago aqui uma sugestão. Dado, temperatura 30 graus. Mas temperatura do quê? Do forno? Do dia? E daí eu coloco, hoje está quente. Então eu falo que é a temperatura do dia. Isso mostra que dado é algo físico, é um fato isolado. Já a informação, ela tem aí significado, certo? É importante que a gente trabalhe aí a diferença, né, entre dado e informação e permita que esses estudantes tragam exemplos próprios. Então promova aí uma roda de conversa com esses estudantes sobre o que é dado e o que é informação. No slide 14, a gente vai trabalhar aí o verdadeiro e falso. Então a gente vai começar a abordar aí os números binários e a lógica booleana, certo? E o objetivo é ensinar como os computadores processam uma informação e utilizam apenas 0 e 1, como a lógica booleana auxilia na tomada de decisões do computador. Então eu trago aí como sugestão o vídeo para que vocês trabalhem com os estudantes ou que você, professor, aprofunde esse tema aí para estudar e para trabalhar com nossos estudantes, ok? No slide 17 a 22, a gente traz o jogo, né? Então, os slides 17 e 22 trabalham a representação binária. É importante estimular, né, que os alunos em grupo identifiquem a lógica por trás da distribuição desses pontos. E que você imprima essas cartas com antecedência, que os estudantes possam manipular realmente isso aí, para que eles possam entender o que é esses números binários, a lógica binária, né? Também é importante você relacionar com o cotidiano, né? Como que esse computador ele lê, ele processa esse dado, né? Então, pergunte se você já viu um código binário antes. E traga esses códigos, como código de barra, QR Code, ok? E eu trago também um tradutor binário, para que os estudantes possam fazer aí digitalmente, eles possam entender o que é um sistema binário. Então, eles vão escrever e aquilo lá vai se transformar num código binário. Então, eles escrevem uma frase simples e aquela frase se transforma em um código binário. Então, para eles entenderem como o computador processa e transforma essas informações. No slide 23, a gente vai falar um pouquinho aí, né, reforçar que os nossos estudantes precisam entender o sistema binário, explicando a sua aplicação na memória dos computadores e na velocidade de processamento. Então, relacionar com os dispositivos dos celulares e dos computadores, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre bits, né? Então, o número de bits indica quantos dados podem ser processados simultaneamente. Então, se eu tenho um dispositivo que tem mais bits, ele processa os dados mais rapidamente. Se eu tenho um dispositivo com menos bits, ele processa mais devagar esses dados, ok? Então, ó, mostra que 32 bits e 64 bits são especificações encontradas em
PCs e celulares e videogames. Quanto maior o número de bits, mais rápido e eficiente é o processamento de informações. Quanto mais ele lê rápido o 0 e 1, mais rápido essas informações ali vão ser processadas dentro do computador, ok? Eu trago como sugestão aí 10 minutos para essa atividade, certo? E é muito importante relacionar com o dia a dia. Então, fale do computador, fale do celular que está na mão dos estudantes, da questão do processamento desse dado pelo celular, ok? Que torna mais lento o celular ou mais rápido esse celular, esse processamento. E no final, no slide 25 e 26, ele traz aí uma atividade que é desvendando o código. Então ele vai falar do Voyager, né, que é uma sonda que está no espaço, né? E essa atividade torna o conceito do código binário mais concreto e divertido. Por quê? Essa sonda, ela manda mensagens para a Terra em forma de código binário. Então aqui você vai ver que eu tenho aí uma mensagem dessa sonda, certo? Espacial, e nossos estudantes vão ter que, a partir do código binário, depois que eles mexeram, entenderam, desvendar o que está escrito aí nessa mensagem. Aqui eu tenho algumas dicas para desvendar esse código secreto, tá? E eu trago também, para despertar a curiosidade, aqui eu tenho um vídeo que fala aí o que está acontecendo hoje na Voyager, nessa sonda que está no espaço. Então, também eu trago como sugestão para que esse professor aí, você desperte a curiosidade desse estudante. E eu trago como sugestão 15 minutos, ok? Aqui a gente tem a playlist do YouTube. E professor, você já está aí com o material em mão e agora você vai ficar com seu planejamento de aula.